Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia como pedra viva, pedra espiritual, individualmente, do qual interligada àqueles que estão segundo a fé, que opera do início ao fim. A fé tem que ser participante do início ao fim, no autor e consumador da nossa fé. Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das obras mais antigas, antes mesmo de haver dito que a terra era sem forma e vazia, que o Espírito pairava sobre as águas e havia trevas na face do abismo, ele já era, que é e que há de vir, aquele do qual nós o confessamos de boca como único e suficiente Salvador de nossas vidas, e demonstramos de todo coração, de todo entendimento que é desviar do mal, de toda alma, de todas as nossas posses, e semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, aonde exortamos no dia chamado hoje para todo ser que respira, venha se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar o elo da perfeição, o único mediador entre Deus e homens. Fé, segundo o paganismo, causa ciúme no Senhor e por isso vem a ira do Cordeiro daqueles que cultuam outros deuses. Altares idólatras acabam sendo derrubados porque estão sobre maldição. Aqueles que seduzem o povo e enganam, da qual a palavra diz, confundidos e envergonhados, aqueles que confiam em seus deuses. Mas aqueles que confiam no justo, aonde só há um justo, segundo a natureza divina, porque segundo homens não há um justo sequer. A única forma de sermos justificados é através daquele que é a natureza divina. Porque está escrito, seja todo homem mentiroso, e o Espírito é a verdade, aquele que anuncia em Espírito e em verdade, aquele que está em Cristo, já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E a ele seja toda honra e toda glória, do qual ele não divide com homens, mas a um coração contrito e arrependido, ele compartilha conosco o Espírito reto e inabalável, do qual perseveramos dia após dia. Isto é dom gratuito, de graça recebemos e de graça ofertamos dia após dia, para aqueles que perecem por negligência no ensino, porque o povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Aonde perseveramos, e a honra e a glória é do Espírito Santo que o produz em nós, as mesmas obras, da qual Jesus já dizia, farão as mesmas obras, obras maiores, porque vou para o Pai. Além do advogado, nós temos, e o conselheiro, nós temos um juiz, que é juiz de vivos e de mortos, aquele que nos justifica diante dos adversários. Ele dá ordem aos seus anjos, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, não tememos mal algum. A sua vara e o seu cajado nos consola. Ele é aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos. Perseveramos dia após dia. Amai os vossos inimigos, orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Assim nós perseveramos dia após dia,
e a ele seja toda honra e toda glória. Ele não tosqueneja, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por que procurais entre os mortos aquele que vive, que reina, que governa? Sim, aquele da qual o Senhor o enviou, o ungido, o Messias, concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente no ventre da Virgem, aquele que fez e faz grandes sinais poderosos que só são possíveis através dele, aonde a terra é o escabelo dos seus pés, e ele está de pé como quem pisa uva nos lagares. Tempos de ira e de indignação, aonde aqueles que se arrependerem e tiverem o seu nome escrito no livro da vida, ele é aquele que agrada daqueles que buscam a sabedoria do alto, pura, viva, sem hipocrisia, e acaba sendo abraçado pela sabedoria, porque ele concede liberadamente a todo aquele que busca. Mas aquele que rejeita, que faz da mensagem da cruz vã, vem a ira do Cordeiro sobre aqueles que assim perseveram. Aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor, porque se não tem zelo para a sua própria alma, como pode ter zelo para a alma do próximo? O papel do ladrão que veio para roubar, matar e destruir, além de escravizar as suas mentes e operar segundo o espírito do erro, que o próprio Senhor permite, que ele disse: eu formo a luz, as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Desencaminhar a muitos. Mas aqueles que derem ouvido para o Espírito Santo, e assim aqueles que, inspirados pelo seu Espírito, anunciam o Evangelho, gera-se a família de Jesus, que são aqueles que fazem a vontade do Pai, da qual ele disse: este é meu filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o filho disse: ide e anunciai o arrependimento, o ano aceitável do Senhor, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A única forma, o único mediador, o religare. Religião vem a ser religare, a ligação do homem perdida no jardim do Éden por conta da desobediência, da qual a mentira é que quando comeres deste fruto, certamente não morrerás. Mas a verdade é que morrerás. A prova é que todo ser que respira passa pela primeira morte por conta da desobediência e estar segundo filhos de Adão. Mas aqueles que são feitos filhos do Deus Altíssimo, que outrora estávamos como filhos de Adão, unido à meretriz, a Eva, que seria a mãe dos viventes, agora por adoção estamos segundo a noiva, aonde somos santificados e purificados, pura e imaculada, aonde haverá um casamento nas regiões celestiais, e o noivo é aquele que nos conduz. Ninguém pode subir a alto a não ser por aquele que veio do alto e adentrou novamente as regiões celestiais. Mas aqueles que perseveram segundo a meretriz, segundo a mentira, são aqueles que são apartados do Senhor eternamente, porque não conseguem ser justificados. São aqueles que a palavra diz que lá do alto o Senhor contempla todos os filhos de Adão. Aqueles que zombam e insultam, aqueles que praticam o vitupério em relação ao nosso Senhor, ainda que um dia o confessaram de boca como o único e suficiente salvador de suas vidas, mas agora zombam dele publicamente, tem o seu nome riscado no livro da vida e está destinado aonde, assim como ele na sua imparcialidade criou uma morada para aqueles que amam e o buscam, do qual ele os abraça, assim também ele criou um lugar para os rebeldes, aonde a palavra diz que o seu verme não se queima, aonde há um fogo, um tofete, um torrador,
aonde ali haverá choro e ranger de dentes. Por isso, há mais esperança para aqueles que são sensatos, aqueles que ouvem esta palavra e a praticam, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se e engana-se a si mesmo. E em mais um dia segui segundo a ordenança, vigiai e orai sem cessar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.